O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que não cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, meu Pai me honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, presentes nesta igreja e que rezam conosco pelo Facebook, nós meditamos ontem e temos esta certeza de que quando nós lemos os salmos, a palavra de Deus, nós entramos no salmo, nas leituras, nós fazemos da leitura a nossa leitura, nós entramos na palavra de Deus. A palavra de Deus não é distante de nós, alheia à nossa vida, aquilo que nós celebramos, mas ela faz parte da nossa vida, da nossa oração, e é como se nós estivéssemos reescrevendo a palavra de Deus conosco no meio. Por isso nós vamos cantar o refrão do Salmo de novo, fazendo que realmente este Salmo, este refrão do Salmo, ele reza aquilo que nós estamos rezando hoje. Feliz o jovem, caridoso e prestativo. Vamos lá? Até o povo cantar, bastante. Quem estava ontem aprendeu facinho. Feliz o jovem, caridoso e prestativo. Soltando a voz. Feliz o jovem, caridoso e prestativo. Mais uma vez. Feliz o jovem, caridoso e prestativo. Agora a Neide vai começar e o povo vai cantar sozinho. Feliz. Que bonito, mais forte. Mais uma vez. Feliz o jovem, caridoso e prestativo. A palavra de Deus é sempre muito atual. A palavra de Deus sempre responde aquilo que nós vamos caminhando, aquilo que nós vamos vivendo. Deus sempre dando uma palavra, colocando um testemunho para o dia a dia da nossa vida. E de forma muito espiritual, orante, nesse dia que na simplicidade, na pobreza da nossa paróquia, nosso jeito de ser, o dia que nós escolhemos para rezar pela e com a juventude, a igreja nos coloca o exemplo de um jovem lá do século III que não teve medo de viver e morrer por Jesus, o diácono Lourenço. O diácono Lourenço, ele viveu apenas 33 anos.
Ele morreu ainda jovem, 33 anos. Ele era um auxiliar direto do Papa. Era como um arcediácono do Papa. Mas ele gostava de se intitular como aquele que servia o Papa nas missas, como se fosse um acólito do Papa. Mas muito mais do que isso, a tradição não relata muito, mas era um jovem muito inteligente, porque diz que depois do Papa, era ele que era o responsável da igreja. Ele era responsável pelos bens da igreja, para cuidar dos pobres. Ele fazia parte daqueles 7 diáconos que a Bíblia nos conta. E foi numa época assim muito triste da história da igreja nascente, que era quando os cristãos eram perseguidos. Era quando os cristãos eles só podiam celebrar a Eucaristia nas catacumbas, escondido. Ainda estava meditando através dessa experiência da igreja. Era difícil celebrar a Eucaristia, era escondido nas catacumbas. Mesmo assim, esse imperador Valeriano que perseguia os cristãos, ele aumentou a perseguição, onde que tinha catacumbas, onde que ele percebia que os cristãos rezavam, ele pediu para fechar, para impedir que os cristãos rezassem. Era como se, não dá nem para a gente imaginar, fechar a nossa igreja, não só no tempo da pandemia, fechar de definitivo a nossa igreja e a gente não poder celebrar a Eucaristia mais. A igreja hoje é aberta para celebrar a Eucaristia. Alguns ou vários séculos se passaram e nós perdemos o amor na Eucaristia, o significado da Eucaristia. Os cristãos morriam na tentativa de celebrar a Eucaristia. E esse imperador, então, determinou que todos os bispos e padres deveriam ser mortos. E na sua perseguição, então, começou a matar todos os bispos e também matar o Papa. E o Papa Sisto II também foi determinado para morrer. E diz de uma forma tão bonita que antes do caminho da morte, do lugar que ele iria ser martirizado, ele conseguiu conversar um pouquinho com o diácono São Lourenço. E São Lourenço falou, olha, o Senhor nunca esteve longe de mim, sempre eu pude estar nos seus momentos, principalmente servindo o altar, e agora você vai sozinho embora. E aí o Papa vai dizer para ele, fica tranquilo, fica calmo, porque tanto eu como você estamos a serviço da igreja, estamos a serviço de Jesus. E aí então o Papa é morto, martirizado, e como esse imperador queria todos os bens da igreja, então ele foi atrás de Lourenço, que era aquele que cuidava de tudo da igreja na época em Roma. Então ele vai procurar, e diz então que o Papa, antes de morrer, disse assim para Lourenço, olha, você procura distribuir tudo o que a igreja tem para os pobres. E ele então só reservou os livros sagrados, algumas coisas sagradas, ele tentou dar um jeito para esconder, preservar, o que ele pôde dividir com os pobres, ele dividiu. E aí então, quando o imperador Valeriano chega até ele e vai dizer para ele, os bens da igreja, todos os bens da igreja pertencem agora ao império. E aí então ele sabiamente disse, eu preciso de 3 dias para fazer um levantamento dos bens da igreja, para não deixar nada para trás. Então foi o tempo que ele distribuiu tudo para com os pobres, e nesse 3º dia, ele reúne os cegos, as pessoas aleijadas, todos os pobres, e vai até o palácio. E vai dizer para o imperador, aqui está toda a riqueza da igreja, está tudo aqui. Todos os pobres são a riqueza da igreja.
Diz que o imperador, muito furioso, pede para mandar queimá-lo vivo. E Lourenço, então, vai ser queimado vivo. E diz que no momento que ele estava sendo queimado, ele teve ainda, de uma forma assim bastante interessante, ele falou para aqueles algozes, aqueles que estavam cuidando da fogueira, e diz assim: olha, agora pode virar porque desse lado já queimou bastante, está assado. Ou seja, ele estava profundamente com a sua espiritualidade, contente, alegre, porque ele estava morrendo por Jesus, estava doando a sua vida por Jesus. E hoje a liturgia da palavra, primeira leitura e também no Evangelho, vai dizer que quem quiser ganhar a vida precisa doar a vida como uma semente, que se a semente não morre, ela não nasce. Se ela não morre, ela não produz. Então todos nós, crianças, jovens e adultos, se a gente quiser de fato ganhar a nossa vida, nós vamos ter que ter coragem de perder a nossa vida aos poucos. Perder a vida aos poucos é não reservar para nós mesmos, mas doar a nossa vida, gastar a nossa vida a serviço uns dos outros. Quem se reserva para si mesmo, querendo apenas ganhar as coisas materiais, está perdendo a vida. Então, uma dinâmica bastante contrária. Ganhar a vida para Jesus é você consumir como esta vela. Esta vela só tem significado enquanto ela vai queimando, se desgastando, e aí então, quando ela acaba, ela atinge o seu objetivo, ela cumpriu a sua missão. Então se a gente não nos gastar uns para com os outros, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa comunidade, se a gente não se gastar aos poucos, nós não cumprimos o nosso objetivo. E por fim, porque hoje ainda tem mais 2 ajudantes nesse momento, para que a gente não se alongue um pouco, então eu gostaria de dizer a todos vocês que nós devemos ter consciência, nesse tempo de pandemia, que os jovens são os que mais estão sofrendo. Ah, mas não é possível. É possível. Por quê? As crianças, de certa forma, são confortáveis porque elas dependem dos pais, elas confiam nos pais. Os adultos já viveram tanta história, a maioria já estão satisfeitos porque já conseguiram realizar vários sonhos ou alguns sonhos, já viveram tantas dificuldades, já passaram por tantas dificuldades, tem já uma maturidade de vida, de experiência, já sofreu bastante e por isso não se assusta tanto. A pandemia põe medo, mas nem tanto. Já conseguimos, eu tenho, de certa forma, a minha vida já está estável. Então, tranquilo. Os jovens estão no meio. Não são crianças mais, não querem mais depender, de certa forma, dos pais, mas também não têm uma segurança de vida. Além do mais, os jovens, de forma, assim, de modo muito geral, eles colocavam como essencial da vida, como algo mais importante da vida, o estudo, porque a sociedade colocou isso na cabeça deles e nós também, o estudo, a faculdade, isso, aquilo, de repente não tem estudo mais, não tem faculdade, está tudo parado, há quase 2 anos, tudo muito enrolado, isso já não é mais que representava como essencial, se eles pensavam, queria isso, queria aquilo, não tem jeito mais. Então isso não é mais, não sacia o jovem mais. O jovem gostava muito de diversões, baladas, shows, festas. De repente a pandemia fala, não, também isso não dá mais, isso não pode mais. Tanto que aqueles que estão tentando fazer isso,
Eles são como que subversivos, ou seja, estão contra uma orientação sanitária, contra isso, a polícia bate lá, como se estivesse fazendo uma coisa muito errada. De fato, nesse tempo, não é tempo para isso, mas isso choca os jovens. Mas como que eu não posso ser feliz? Como que eu não posso festar? Não pode mais. Então vai caindo aquilo que dava segurança para os jovens. Por último, a sociedade disse que o jovem, ele precisa trabalhar. Mas trabalhar como? Aonde? Nem os adultos não estão conseguindo mais sustentar nos seus trabalhos. E de repente, então, o jovem fica sem esperança. Por isso, dizem os estudiosos que não é uma crise pandêmica, é uma crise de confiança, uma crise de esperança, uma crise de valor, uma crise onde todos estão perdidos. Tudo aquilo, repito, que era valor para a juventude de modo especial, caiu por terra. A sociedade falou tanto que era importante o trabalho, que era importante estudar, que era importante festa, se divertir e shows para todo lado, e de repente nada disso. E o jovem ficou com o quê? Ficou sem esperança, sem confiança. E por isso, então, repito, os jovens na pandemia são os mais desamparados, os que sofrem mais. E por isso, então, a razão das nossas orações, da nossa amizade, da nossa acolhida como igreja, da transferência de experiências da parte dos mais adultos, a transferência também de experiência de confiança, de paciência, de segurar nas mãos, de apoiar.